E eu queria, já avançando, passar a palavra rapidamente para o Almirante Léo Ferreira, que vai dar as boas-vindas ao Zico em nome do grupo. Boa noite a todos. Zico, bem-vindo a bordo nesse nosso grupo, que tem uma grande quantidade de oficiais de marinha, mas não só oficiais de marinha, temos vários outras, representantes de várias outras é, profissões, mas você hoje despertou talvez a paixão que nós todos temos pelo futebol, a paixão que estou vendo vários aqui com camisas do Botafogo, do Flamengo, e realmente é impressionante a capacidade que o futebol tem, o esporte, mas principalmente o futebol, de despertar. E você foi um grande exemplo do que de onde o futebol pode levar em termos de profissionalismo, de beleza do esporte, de espírito esportivo, de várias outras é, qualidades que o esporte desenvolve e o futebol em especial. Você, para nós todos, é muito mais do que um grande jogador, você é um cidadão exemplar, você é um pai de família, você continua preocupado em orientar a juventude, em ter trabalhos de transferir para a juventude aqueles valores que você trouxe, que sempre demonstrou em campo. E por tudo isso, para nós, é um motivo de extremo orgulho, de extrema satisfação recebê-lo aqui hoje. Nós vamos ouvi-lo, vamos fazer perguntas, vamos torcer, e nesse momento estamos todos torcendo por você, mesmo a Carmen, que é botafoguense. Eu não sei se o Almirante Ilques entrou, mas ele também é Entrou, botafoguense, disse que viria assistir. Então, boa noite, entrou. Almirante Ilques. E bem-vindo a bordo mais uma vez. Eu vou passar a palavra para o Raposo, que vai dar continuidade. Boa noite a todos, boa noite ao Zico. Hoje nós vamos jogar um bolão, né? E da primeira coisa, eu pedi permissão ao Zico para não ler as 52 páginas do currículo de sucesso dele, e eu vou resumir aqui de alguma forma. O Zico nasceu em 3 de março de 1953. Arthur Antunes Coimbra é um dos maiores ídolos do futebol brasileiro e mundial, reconhecido por sua genialidade, visão de jogo, precisão em cobranças de falta e faro artilheiro. Conhecido como Galinho de Quintino, Zico consagrou-se no Clube de Regatas do Flamengo e no Kashima Antlers, no Japão. O currículo dele é vastíssimo. Ele tem uma carreira de jogador no Flamengo de 71 a 83, depois 81 a 89, na Udinese de 83 a 85 na Itália, fazendo uma passagem marcante, transformando o time italiano e ganhando prêmios individuais. No Kashima, ele ficou de 91 a 94, fundamental na popularização do futebol no Japão, sendo reverenciado como um dos criadores do jet lag até hoje. Ele tem grandes posições, Copas do Mundo, participou de absolutamente tudo. Desta forma, eu parabenizo você pelo cidadão que é, o jogador que ainda é, porque no Maracanã, no jogo do final de ano, você continua fazendo sucesso, até seu neto faz gol com você dentro de campo, de forma que a gente passa a palavra para você apresentar o que você estiver com vontade de falar sobre o tema da seleção do ano de 2026. A palavra é sua, Zil. Tá, obrigado. Obrigado aí pelo carinho de todos, pela homenagem. É um prazer aqui estar no grupo de personalidades. A gente fica feliz de ver assim o que é feito, né, hoje no Brasil em relação a esses debates, né, essas conversas de pessoas tão com tanto conhecimento do nosso país e trazendo sempre coisas boas. E lógico que, só vou fazer uma correção, você falou em jet lag. Jet lag é o fuso horário, né? É J-League. A J-League. J-League J-League, quer dizer Japão Liga, né? Liga do Japão. Então Tá eles chamam certo, lá de desculpe, J-League. obrigado. Tá Eles chamam bem. lá de J-League. E lógico que pô, foi uma experiência fantástica. O que aconteceu lá, eu já não esperava mais. E você vê como é que são as coisas. A situação foi tão boa, eu já estou
uns 22 anos em ligação com o Japão. Eu tive uma sequência de 15 anos e agora já estou há 7, né, como conselheiro, e eles fizeram um contrato vitalício comigo. Então, eu falei com eles: "Ó, vocês vão perder muito dinheiro, porque eu não vou morrer tão cedo, não." Mas é um negócio assim fantástico, é uma, é um país com uma cultura fantástica. A gente só aprende. Gostaria muito que algumas coisas de lá pudéssemos aprender aqui, e isso me deixa muito feliz de poder ter contribuído. Eu não inventei, muita gente para elogiar fala que eu inventei futebol, nada disso. Futebol já existia lá, mas era uma gama muito pequena que praticava. Não tinha tanta mídia. E aí eles fizeram esse projeto da J-League, se profissionalizaram. Quando eu fui para lá em 91, eu jogava pelo time da fábrica, do Sumitomo, e a Sumitomo jogava na segunda divisão, e aí tinha que ficar em primeiro ou segundo para a gente ir para a J-League. Foi o único time da segunda divisão que se inscreveu para jogar a J-League, mas mesmo assim tinha que ficar em primeiro ou segundo. E nós, com 3 rodadas de antecedência, ficamos em segundo e participamos da J-League. Então, o Japão já tinha sido medalha de bronze em 64, quando realizou a Olimpíada no Japão. Então, o futebol sempre existiu lá, só que eles trabalhavam, né? Trabalhavam nas empresas e não treinavam com tanta frequência, e com isso não conseguiam, é, digamos, enfrentar outras seleções da Ásia, como a Arábia Saudita, como o pessoal mais lá do outro lado da Ásia, Kuwait, é, a- o Catar, Emirados. Naquela época, eles eram muito mais fortes. Você tinha uma Coreia do Sul e uma China, que China nunca foi tão forte, mas o Japão sempre ficava fora. Quando se profissionalizou, primeira vez que se profissionalizou, já foi para a primeira Copa do Mundo e nunca mais deixou de jogar a Copa do Mundo, por méritos próprios, né, de classificação, de ter bons resultados. Então, é um país que eu amo, é um país que eu, sabe, por ser filho de português, achava que a minha segunda nacionalidade seria Portugal. Ela é só no passaporte, mas no coração é o Japão, por tudo aquilo que eles fizeram e fazem por mim lá. Bom, a partir de agora a gente vai primeiro convidar, deixar aberto aqui o convite a todos que estão aqui presentes, levantando a mão, mandando pelo chat para a gente fazer esse bate-bola aqui. A primeira pergunta é minha. Você, como grande camisa 10 famoso no Brasil e no mundo, nós deixamos de fabricar camisa 10, Zico. Os camisas 10 que a gente vê com sucesso são da Argentina. Os camisas 10 do Fluminense, do Botafogo, do Corinthians, não são brasileiros. Nós deixamos de produzir camisa 10. Isso Do se próprio deve Flamengo, né? ao próprio Flamengo. O próprio Flamengo. Arrascaeta não é brasileiro. De forma que, por que o camisa 10? Eu estou enfatizando o camisa 10 porque eu entendo o camisa 10 como o pensador em campo. É ele que mata, vira e entrega. Ele bota na cara do gol várias vezes. Você fez isso com muita maestria. O que que aconteceu no futebol brasileiro, Zico, que a gente hoje não tem mais camisa 10? Obrigado. O que acontece já começa da base, né? Porque hoje, a maioria dos camisa 10 eles colocaram para jogar pelos lados do campo, e não naquela função de meia ali, de fazer a ligação entre meio-campo e ataque. Então, eu acho que a primeira coisa é isso. Você, na base, precisa saber a questão das táticas de jogo, elas superaram o talento. Então, hoje,
Se você na base não tem tática de jogo, que você possa ter uma questão de ter um número 10, as pessoas o que fazem? Elas começam a se aprimorar para jogar em outras faixas de campo. Você vê que são poucos os times que têm um camisa 10. Como você vê, aí você frisou bem, você vê o Flamengo tem o Arrascaeta e o centroavante. Tudo bem, posição normal. O Corinthians tem o holandês lá com o Yuri Alberto, tá? O Botafogo tinha o Almada, mas você vê como é que o Almada jogava lá pelo setor esquerdo? Ele não jogava no meio, ele jogava vindo lá da esquerda para o meio. Então não é aquele camisa 10 ali de centralizar, de fazer as jogadas, de armar, vir lá de trás, armar jogadas e tal. No Fluminense, é a mesma coisa. Você tem o Savarino, que é hoje um jogador também de muita qualidade, e tinha o Arias, que hoje foi para o Palmeiras, mas que jogava pelos cantos também. Não eram aqueles pensadores, não eram aqueles jogadores que organizavam um time. Quando está ruim, dá a bola nele, entendeu? Então, eu acho que isso está faltando, mas já desde a base. Nós não temos. Eu falo isso com muita propriedade, por quê? Porque eu há mais de 20 anos realizo uma competição, a Copa Amizade Brasil-Japão, de sub-15. E vejo que todos os times jogam sem o camisa 10, entendeu? É aquela ali, tem jogadores do meio-campo, tem aqueles dois, e poucos jogam com um lá na frente, indo e voltando com o centroavante. A maioria dos times, o camisa 10 está jogando pelos lados do campo. É verdade. Ok. Agora de um campeão para outro. Lars Grael, a palavra é sua. Primeiramente, boa noite a todos. Almirante Léo Ferreira, mediador nosso hoje aqui, Raposo, e expressar a minha satisfação de receber no nosso grupo do Personalidades em Foco o Zico, de quem tanto admiro e não escondo isso, Arthur Antunes Coimbra, que ontem celebrou seu aniversário de 73 anos. Então fica aqui o nosso parabéns. Mas Obrigado. falando um pouco do Zico, como jogador, foi eleito o melhor do mundo. 595 gols. Como treinador, deu a volta ao mundo. Muitos aqui do Personalidades em Foco, nós debatemos geopolítica. O Zico poderia falar sobre isso, a geopolítica do futebol, porque atuou como treinador ou coordenador técnico no Japão, no Iraque, na Rússia, em Goa, na Índia, na Turquia, na Grécia, Uzbequistão e no Catar. E foi coordenador técnico da seleção brasileira, gestor do CFZ, clube respeitado, formador de atletas de alto rendimento do futebol. E olha que futebol é paixão. E é impressionante como a imagem dele é diretamente relacionada ao Flamengo, do qual ele é embaixador, mas é um dos poucos jogadores do Brasil que tornou-se uma unanimidade. Então, essa imagem que o Zico construiu, que eu acho que é fantástica, mas poucos sabem do lado dele como gestor também. Ele foi secretário nacional dos esportes no ano de 1990 e 91, período difícil, como sempre foi a vida pública brasileira, mas deixou um grande legado. Foi um ótimo gestor, tecnicamente falando, e ele ordenou a legislação esportiva. Então, a pergunta que eu faço, Zico, não é a pergunta exatamente do futebol. Fala-se muito que o Brasil, né, tem que transformar numa nação esportiva. É o lema do governo, do Ministério do Esporte, do Comitê Olímpico do Brasil. Mas o que falta para que o Brasil vire uma nação esportiva? O que mudou desde quando você foi secretário nacional e o que você acha que falta? Olha que o Brasil sediou grandes eventos, Jogos Pan-Americanos de 2007, Jogos Mundiais Militares em 2011,
Copa do Mundo da FIFA masculina 2014, Jogos Olímpicos 2016 e vai sediar no ano que vem Copa do Mundo da FIFA feminina aqui no Brasil. O que você acha que realmente falta para que o esporte do Brasil possa deslanchar e a gente declarar que o Brasil é uma nação esportiva? Falta uma continuidade, né, no trabalho, falta um investimento maior, não só na parte de atletas, mas na parte de infraestrutura. A gente fez uma Olimpíada e, de repente, o local da Olimpíada não foi tanto utilizado. E você não deixa, não motiva os brasileiros a praticarem certas modalidades. E olha que nós tivemos, na grande maioria das modalidades, campeões. E modalidades que não são aqui normais aqui no Brasil, né? Nós tivemos agora lá em Brasília para tentar resolver esse problema aí que as pessoas estão querendo igualar coisas desiguais. Então, isso tudo reflete muito, porque o que falta é você oferecer condições para que os atletas pratiquem, seja vôlei, basquete, tênis, iatismo, natação, tudo. Porque o Brasil tem campeões em tudo, tem referências em todas essas modalidades. Saber utilizar melhor esses grandes campeões. E não, o cara ganha a medalha, tá tudo bem, e depois não recebe, não tem um convite para poder motivar a própria modalidade dele. Eu acho que a questão não é só o dinheiro, não é só você pensar, eu vou ter que investir não sei quantos milhões para poder aquela modalidade dar certo. Não é só isso. O que falta é realmente você mostrar o Brasil é um país com uma população fantástica. E tem regiões. Você tem regiões que as modalidades são mais propícias para as outras regiões. Então, vamos usufruir disso. Vamos usufruir dessa situação para diversas modalidades. E isso aqui não há, gente. Isso é verdade. Eu acho que eu fui já na época de secretário, eu nunca tinha visto o que eu vi agora, lá em Brasília, de ser recebido no mesmo dia por 5 casas. Nós fomos lá na Comissão de Esporte, nós fomos A no Câmara. Senado, nós fomos no Planalto, fomos na Câmara e depois fomos ainda para encerrar na Comissão dos Líderes. Cara, então você vê como é que é o esporte. O presidente fala que o Brasil é o país do esporte. Mas e aí? Eu senti uma coisa boa lá, que na maioria dos lugares ninguém misturou política com o que precisava para o esporte. Isso já foi um grande passo. Agora, tem que usufruir disso também. Pode usufruir disso. E não chegar na hora, pô, Laila, ó, tu tem que ser medalha de ouro, porque isso é bom. Mas e daí te dá a condição para você? A gente estava falando lá desse menino que ganhou a medalha de ouro no esqui, do problema da importação, do material que aqui no Brasil não tem. Pô, o garoto ganha um prêmio, né, vai ter que pagar imposto pelo aquilo, ele vai ter que pagar imposto no final, na declaração dele. Mas não tirar na hora daquele prêmio, entendeu? Ele É está verdade. defendendo o país, cara. Então, são situações incríveis. Que, por exemplo, a gente sabe que tem os clubes associativos, os clubes empresa, clubes, que nós já tínhamos isso na época no nosso projeto. Né? Já tinha a possibilidade de se tornar clube empresa. Mas você não pode taxar um clube que tem lucro de uma quantia menor do que aquele que não tem lucro, cara. Se o cara faz uma gestão boa e reinveste num clube sem fins lucrativos, ele investe e a coisa funciona bem, palmas.
Agora, não quer dizer com isso que ele vai ser penalizado, porque ele tá mexendo com muito dinheiro. Não é, isso aí é boa gestão. E é coisa que o clube empresa não vai. Eu falo isso com muita segurança, porque quando joguei na Udinese, a Udinese era um clube empresa, simples. A sede da Udinese era uma casa lá simples, tinha um campo de treinamento e tal, e mais nada. Então, pagava os impostos que tinha que pagar e tal. Flamengo não, o Flamengo tem, como disse o presidente lá, o Flamengo tem 11 modalidades olímpicas. Imagina você perde isso, tem que pagar um imposto maior. E outros clubes associativos que também investem muito nas modalidades, né? Então, eu acho que está faltando um pouquinho de bom senso e de equilíbrio para você colocar a condição melhor para motivar os jovens brasileiros a praticar qualquer tipo de modalidade. Ok. Antes de passar Perfeito, para o muito, nosso muito convidado, obrigado. desculpe, antes de passar para o nosso convidado, Carlos Antônio Nunes ali, eu quero registrar e agradecer a presença do Almirante Alípio, Almirante Campos, General Etchegóin, que nos prestigiam por aqui. Cacá Nunes, a palavra é sua. Obrigado, Raposo. Não sei se todos me conhecem, mas normalmente me vem por aqui. Eu comecei quando vocês começaram. O Raposo me convidou para esse grupo e eu tenho assistido, mas normalmente vocês fazem perguntas e tudo, eu fico acompanhando. Hoje me senti com vontade de fazer pergunta para o Zico, eu como flamenguista aqui, meu filho, meu neto, tudo flamenguista, família inteira. Eu queria fazer, na realidade, duas perguntinhas. Uma é que, ô Zico, como é que você vê hoje esse futebol que o pessoal coloca os 11 dentro da área e fica esperando o time vir e joga para cá, e joga para lá, joga para cá. Quando o Flamengo ainda tinha, não era muito manjado, ele conseguia trocar a bola por dentro. Agora é impossível. E aquelas jogadas de linha de fundo, aquilo que o Cláudio Coutinho fazia, né, no ponto futuro e tal, overlapping, isso não existe. Ninguém bate falta. Então, é só você botar os 11 dentro da área, quer dizer, na intermediária, faz falta, pode chutar, deixar falta, porque ninguém faz gol. De vez em quando tem um ou outro de um time aí que faz. Não existe mais o Zico, né? Que faz gol de falta. Essa é a minha pergunta principal. Como você vê, como é que esse futebol está regredindo? A segunda pergunta é a pergunta de ontem. O que aconteceu no Flamengo, pelo amor de Deus? Que ocasião mais inadequada para se fazer isso? Eu acho que sobre essa segunda pergunta, não é que a gente tenha receio ou não queira, não possa falar, nenhum problema. O que eu acho é que, como eu não vivo o dia a dia, eu fui técnico, fui demitido algumas vezes, então isso é uma situação que só quem está ali no dia a dia sabe o real motivo de ter acontecido. E eu acho que a demissão, ela não é uma coisa. Eu acho que tem muitas vezes momentos que você pode esperar. Então, o que todo mundo ficou chateado, mas eu acho que foi um momento para fazer a demissão. Não foi propriamente tirar o direito de um presidente demitir, o diretor de futebol demitir. Não. Eu posso dizer para você que eu lá na Grécia, eu acho que eu sou o único treinador do mundo que fui demitido por um oficial de justiça. Eu disse que se eles me demitiram pelo site do clube, aí eu falei, se vocês não me deram uma carta de demissão, eu vou amanhã apresentar às 3 horas da tarde e vou dar o treino. Aí eles ficaram com um pouco de medo, aí mandaram o oficial de justiça lá em casa, meio-dia, me dar a carta de demissão. Porque a cláusula do contrato, eles tinham que fazer um pagamento pela demissão. E eu não ia abrir mão disso, né? Mas são situações muito complicadas.
Eu acho que poderiam esperar no dia seguinte e não no meio da noite. Conversa com ele, ó, tá aqui, tá isso e tal. Né? Acabou o jogo, ele deu a coletiva, falou sobre a preparação para o jogo, e aí, uma hora depois, o cara vai e demite ele. Eu acho que tudo, a questão da demissão não é a demissão em si, eu acho o momento, né? Para que isso venha a acontecer. Não foi a primeira vez, nem vai ser a última. Isso aí pode estar certo disso. Tá? Com relação à questão de estar todo mundo lá, a gente jogou contra muitas equipes que fechava com todo mundo ali. Né? Então, ali é o seguinte: é paciência, você saber girar a bola. No momento que você gira a bola de um lado para o outro e que você pode deixar um mano a mano de um lado, normalmente os caras que jogam pelos cantos são caras habilidosos, que driblam, que vai para cima. Então, no momento que você vira aqui para um lado, para o outro, o lateral fecha um pouco. Quando você vira que o cara recebe a bola sozinho, aí é hora de ir para cima. O que eu acho que falta é isso. É você é, ter a possibilidade de dar um drible, de jogar para frente. Eu acho que hoje o goleiro é um dos caras que mais pega na bola, porque qualquer coisa nego atrasa a bola para o goleiro. Então, é um tipo de jogo que eu não dá nem para ver. Eu gosto de ver futebol, tenho que ver para poder falar com prioridade, com autoridade, de tudo que está acontecendo. Agora, a questão das faltas, existe algumas situações que é, a primeira, treinamento intensivo. Se você tem jogadores no seu time que têm um bom chute, batem bem na bola e que podem dar condições de te dar resultados, eu acho que você não pode abrir mão do treinamento dele. Ah, não, mas tem que treinar lá com todo mundo. Não faz mal. Você tira ele 15 minutos e pega 15 minutos para ele ficar batendo falta. Uma outra coisa que é preciso ser notado é a questão da distância. Hoje, os juízes hoje não estão cumprindo o que está na regra. As barreiras estão avançando e isso ficou mais difícil. E ainda tem a terceira, que é o tempo de reação do goleiro. Os goleiros hoje são muito mais altos, eles têm uma reação, são treinadores treinados com muito mais velocidade para chegar na bola. Você vê que hoje nós temos um número de pênaltis que são perdidos em função disso, da reação do goleiro, da envergadura dele. Então, eu acho que são situações que mudaram. Então, se mudaram para dificultar, o que acontece? Você precisa treinar mais ainda. Entendeu? Quanto mais treina, eu treinava 2 vezes por semana, mas eu não batia 5 faltas, 8. Eu batia 70, de um lado do outro. E você já começa, quando você vai bater, você já tá, a coisa está automática na tua cabeça. Mais uma coisa, me parece que é proibido driblar hoje, ninguém dribla, Isso aí. e os pontas, o ponta direita é canhoto, e ponta esquerda Isso. é destro. Pô, é loucura Cara, isso. o da esquerda só vem para o meio, da direita só vem para o meio. Não tem linha de fundo. Tá E manjada, João. fica muito previsível. É. Eu lembro que esse trabalho que o Coutinho fazia, a gente ia pelo um lado, aí voltava a bola no Andrade, para ir para o outro. Se a gente não conseguisse esse drible, ou com o Júlio César, ou com o Tita, ou com o Júnior, ou com o Leandro, a gente voltava a bola, a ordem era voltar a bola, a gente do meio voltava, eu e o Adílio, voltava no Andrade e virava para o outro lado. É onde você faz a ultrapassagem, que, pô, manda lá para o Tita, aí o Leandro, bum, vai lá. Tem que ser isso tudo muito rápido, para não deixar que o adversário
neutralize. Então, isso também é muito treinamento. Eu vejo hoje uma situação que eu não entendo, que você demora, vai para um lado, vai para o outro, aí quando o teu ponta daquele lado está sozinho, mano a mano, vem um do meio e se infiltra lá no canto. Aí traz mais um. Com ele fica mais difícil. Como é que você vai driblar ali? Só pode driblar para o meio, para o fundo não dribla. Ok, Cacá? Obrigado, Zico. Excelente. Zico, Nada. com tudo isso que você falou, já foi dito aqui, quais as nossas chances reais para a Copa de 26? Olha, eu vejo Brasil igualdade de condições com quase todas as seleções. Eu hoje separo só duas seleções que mantiveram o mesmo trabalho, mantiveram uma base de jogadores, que são França e Espanha. Só que a Espanha, na última, mesmo sendo uma boa seleção, não afundou, né? Não foi legal. E a França não, a França vem mantendo aquela coisa ali. Então, é lógico que, pelo que eu conheço do Ancelotti, a única coisa que pode fazer levar o Brasil a uma Copa do Mundo é ele conseguir dar comprometimento dos jogadores com a seleção brasileira. Né? Saber que os caras estão defendendo ali o Brasil, estão defendendo, né, uma nação. Eu acho que hoje existe um problema um pouquinho à parte do futebol, porque muitos jogadores jogam junto de outras seleções. E aí, cara, é muito abracinho para cá, abracinho para lá. Nossa época não tinha isso, não. Vai jogar lá, a gente jogava na Itália e não quer saber de ficar falando com o italiano, com aquele lá e tal. Isso é fora do campo. Dentro do campo, o bicho pegava. Não ia fora do campo, ia lá no vestiário para fazer, sabe? E eu acho que hoje está muito. Universalizou demais essa coisa. E eu acho que isso não é bom para o brasileiro. O brasileiro, o argentino já não é assim. O argentino já tem mais uma faca nos dentes em relação a isso. Verdade. Ele chega dentro do campo e olha que eles conseguiram uma reviravolta, porra, perdendo o primeiro jogo para a Arábia. E deram a volta por cima e foram campeões. Né? E na É. primeira fase eles poderiam ter sido eliminados. Né? Não sei contra quem foi o jogo, que eles deram sorte lá e aí mantiveram. Aí foi no mata-mata, no mata-mata. Então, eu, Chegou. eu não vejo assim, pô, a Argentina está muito superior ao Brasil. Você tem Portugal, hoje você tem Marrocos, hoje a seleção do Japão hoje está muito bem. Por quê? Porque os jogadores, a base da seleção, todas jogam em grandes times da Europa. Mas não é jogar, chega lá 5 minutos, não. Eles jogam titulares absolutos. E isso te dá uma competitividade muito maior de jogar em grandes ligas, como a inglesa, a alemã, a francesa. Então, isso foi uma valorização muito grande do futebol japonês. Temos chance, né? Temos chance, temos chance. Tá bem. Vamos E temos um chamar a vencedor como dama. técnico, né? Tá bem. Vamos chamar uma dama agora para entrar em campo. Carmen Pimenta, a palavra é sua. Boa noite a todos. Antes de mais nada, quero pedir desculpas aos meus pares por essa camisa, né? Mas hoje eu tô, Ah, a gente está recebendo o Zico, né? E eu sei que tem pelo menos dois botafoguenses aqui conosco, que é o Almirante Ilques e o Almirante Falcão, que também são botafoguenses. E hoje eu fiquei sabendo Tem um que Amilcar aqui embaixo também, Pimenta. O pois Amilcar é, aqui de camisa. É. eu não estou vendo todos, né? Mas enfim, nós temos aí um grupo de botafoguenses que estão felizes com a minha camisa, mas não foi por causa do Botafogo que eu coloquei essa camisa. É para demonstrar que o Zico, antes de mais nada, é brasileiro e que não tem time que não o admire e que eu gostaria que ele tivesse jogado no seu time. E eu fiquei feliz porque ele
trouxe essa notícia de que se não fosse pelo pai dele, certamente ele seria botafoguense, porque era daquela época que o Botafogo estava brilhando, praticamente era a seleção. Feita essa introdução, olha, eu quero dizer, Zico, que hoje a minha família está esperançosa. E vou te dizer por quê. O Raposo até antecipou aí um pouco a minha pergunta. Porque eu sou uma fã da Copa do Mundo, e esse ano nós estamos em ano de Copa, por sua causa. Porque eu cresci, eu fiquei adolescente lá, vendo você, já adolescentezinha, vendo você ganhando, como você falou, faca no dente, sangue no olho, correndo atrás da bola e leva pancada para lá, pancada para cá, a gente morria de pena de você ali no chão e tal, mas enfim. E eu, quando me casei, a minha casa vivia embandeirada em Copa do Mundo. Era uma coisa assim, um evento aqui na minha casa. E depois eu fui ficando triste, 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 porque eu sinto que não é mais a mesma coisa. E a minha pergunta é essa. Você poderia falar um pouco do que foi? Eu não sou uma pessoa muito saudosista, não, porque eu acho que o bom está por vir, sabe? Eu penso assim. Mas definitivamente existem coisas que a gente lamenta não estar vivendo mais. E não estar vivendo aquilo que você compartilhou conosco como jogador é muito. Eu tenho muita saudade disso. Quero te falar. Eu gostaria de ser aquela Carmen que embandeirava a casa. Entendeu? Eu queria voltar a ser isso. Me ajuda. Então, me diga o que está faltando para voltar a ser aquilo, porque eu sinto, como você bem falou, que hoje parece assim, uma festa de 15 anos. Entendeu? Você chega lá, tá todo mundo feliz, sorridente, vamos lá fazer aquilo que a gente tem que fazer. Eu não sei se o fato dos clubes virarem empresas também trouxe essa situação, uma necessidade que eu não condeno, pelo amor de Deus, gente. Eu acho que todo mundo tem que ter uma vida digna, ganhar até bem. Os jogadores de futebol merecem isso. Sou fã dos jogadores. Mas será que existe um jeito de misturar isso, de trazer um pouco do que era daquele sangue no olho do passado para os nossos jogadores brasileiros, como você acabou de falar, os argentinos continuam assim, por que os brasileiros não estão assim mais? Entendeu? O que está faltando? E fala um pouco daquela época para a gente. Você está num grupo aqui de pessoal de DNA, né? Data de nascimento antiga. Então a gente lembra muito de você. Aí a gente lembra muito de você correndo, era muito legal. Muito obrigada por essa oportunidade, por a sua simpatia, por você estar aqui conosco nessa noite. Parabéns pelo seu aniversário ontem. Obrigado, Carmen. É muito, muito legal realmente a gente olhar para trás e ver que foi um trabalho de que as pessoas nos davam essa motivação para a gente ter a faca nos dentes sempre. Eu acho que uma das coisas que atrapalha muito é o fato de você não ter numa seleção jogadores que estão jogando no Brasil. Isso, o torcedor de Copa do Mundo, o verdadeiro torcedor, é aquele que vai aos jogos durante o ano. Você que vai no Botafogo, eu que vou no Flamengo, o outro que vai no Fluminense, no Vasco. E aí, quando a seleção jogava, tinha aquelas discussões de bar e tal. Pô, teu jogador não fez nada, o outro que foi o meu que fez, o meu que salvou a seleção. Essas discussões é que te levava, né, a ter a seleção brasileira. Muita gente, uma das que entrou aí, falou: meu pai era Botafogo, mas eu só fui a seleção brasileira. Então, a seleção brasileira era realmente uma grande referência. Para mim, quando eu tinha 17 anos, que estava começando a já escolher, não, eu quero ser jogador mesmo, eu quero. A grande referência foi a seleção de 70, porque tinha Jairzinho, Tostão, Rivelino, Pelé, todos os quatro que jogaram na mesma posição que eu. E eu ficava admirado, olhando aquilo para tentar aprender. A gente tinha um bloco lá em Quintino, que acabava os jogos, a gente saía pela rua e dava a volta no coreto lá, voltava e foi assim até a final. Então, isso era realmente o clima de Brasil. Eu acho difícil que isso vá voltar a acontecer. Acho muito difícil, tá? Mas
o que eu quero é que o Ancelotti cobre e continue, chegue para esses jogadores e diga, cara, você não sabe o país que vocês é, representam, a quantidade de gente que vocês vão deixar felizes, que vão, né, se deliciar com uma conquista que já tem há muito tempo, não tem há muito tempo. Então, eu acho que está faltando isso. Os caras vão lá para a Europa, ficam muitos na dele, já tem um contrato deles lá, tranquilo. Muitos, quando perde, nem voltam para o Brasil, para não ter que dar satisfação para ninguém. A gente não aprendeu com os 7-1 da Alemanha, deveria ter aprendido aquilo ali, deveria ter sido um acordar futebol brasileiro, e não foi. Por quê? Porque os jogadores, para eles, né, estão nem aí. Não, na vida de nenhum deles foi atrapalhada por causa daquele 7-1. Eles continuaram lá na Europa, cada um com seus bons contratos. Nada contra isso, mas é o futebol brasileiro que a gente defende. Você pode perder, você pode tentar é, fazer tudo para ganhar, mas não conseguir, mas não de uma forma como aquilo aconteceu, né? Como agora aconteceu a mesma coisa lá no Catar e antes na Rússia. Então, eu acho que isso é que está faltando. Você vai pegar uma seleção, pô, convoca 26, 23, jogam na Europa. O torcedor brasileiro não está nem aí para a seleção, ele quer o time dele, ele quer torcer para o time dele, estão aqui e tal. Então, eu acho que esse desencontro, tomara que o Ancelotti consiga trazer a seleção de volta para o seu país. Você vê que até os jogos, grandes jogos da seleção, eles jogam lá fora. Não joga mais aqui, eliminatórias. A gente joga Maracanã, Morumbi e, às vezes, raramente, no Mineirão. Agora não, agora você não tem medo. O Brasil, em, em 2014, se o Brasil só ia jogar no Maracanã se fosse para a final, entendeu? Porque como não pode todos os times do mundo e todas as Copas jogaram no principal estádio que a seleção jogava sempre. Isso foi na Itália, isso foi na Alemanha, isso foi na Argentina, isso foi. Só não foi no Brasil. Ok. Essa distância europeia realmente faz diferença no coração do brasileiro. E hoje em dia eu vejo que muitos torcedores estão torcendo pelos jogadores do seu time na seleção. Isso aí. E eles às vezes estão torcendo para não irem, porque as competições aqui, não, melhor não levar, não, porque está jogando, vai jogar. Prejudica aqui a Libertadores, o Campeonato Brasileiro. Verdade. O Brasil, Carmen, o Brasil é o único país que, quando tem data FIFA, o campeonato continua. É verdade. Todo mundo para. O mundo inteiro para. Aí você tem jogo, o último jogo é numa terça-feira, quarta-feira já tem jogo. Isso é um absurdo. Por quê? Porque eles querem ter uma série de campeonatos, é o dinheiro que está falando mais alto, e ficam criando competições e mais competições. Você vê uma competição agora dessa Recopa aí. Campeão da Sul-Americana contra o campeão da Libertadores. O campeão da Libertadores, você para jogar uma Libertadores, você sempre joga contra os times grandes, fortes. Você para ganhar a Sul-Americana, você vai jogar com um time que foi 12º no campeonato. Times que não têm assim, nenhuma representação. Então, você se ganhar uma Recopa, não tem mérito nenhum. Você está ganhando de um time fraco. Se você perder, é o que aconteceu aí com o Flamengo. E já aconteceu com outros times também. Se não me engano, foi com São Paulo, se não me engano, né? Então,
não é legal isso, não é uma competição. Mas agora, para fazer dinheiro, os caras criam esse tipo de competição. A Copa Brasil, uma Supercopa, que você tem a Copa do Brasil e uma Libertadores, são competições que os melhores jogam. Os campeões dos outros estados, os times grandes de Rio, São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul jogam. Então, tudo bem, natural, ganhou a Copa do Brasil, você tem uma vaga na Libertadores, o brasileiro a mesma coisa, e aí, certo, ter uma Supercopa. Agora, com a Sul-Americana, pelo amor de Deus, dá não. Obrigada, querido, obrigada. Nada. Almirante Alípio está pedindo aqui pelo chat. Alípio, a palavra é sua, por favor. Obrigado, comandante Raposo. Boa noite a todos. Inicialmente, gostaria de felicitar o Zico pelo aniversário e pela carreira e também externar gratidão pelas muitas alegrias que, como rubro-negro, me proporcionou, né, na minha juventude e depois continuando a assisti-lo na Itália e no Japão. Ô, Eu comandante, você não é o Alípio que jogou numa geração antes da minha no Flamengo, não, né? não. E Quem dera, é um nome quem assim, dera. né? Ia ser, Mas joga bem. uma alegria E era número especial. 10. Aí e tem um biotipo assim parecido com o teu. É craque de Mas bola ele joga também, bola. Zico. Joga bola, Mas joga muita bola. uma alegria especial foi nos dada no dia 2 de dezembro de 1978, né? Que nós não entendemos por que que o Zico foi bater o escanteio, mas quando o Rodinelli cabeceou, nós entendemos. Você me xingou também, mandando eu ir para a área. Mas naquele dia a Escola Naval foi campeã universitária de futebol invicta, né? Então, os rubro-negros puderam comemorar por duas vezes no mesmo dia, né? E devemos isso ao Zico, né? Muito Maravilha, né? obrigado por tudo. Mas a pergunta não é só pela carência do número 10 que foi comentada aqui. Também pelos craques que existiam no passado, eu vejo uma carência também nas laterais, principalmente no Brasil. E no próprio Flamengo, eram os craques com aquela qualidade, que jogadores que poderiam jogar em qualquer outra posição. E eu acredito até que eles jogavam em outras posições. E, de alguma maneira, eram deslocados para as laterais para suprir as necessidades dos times, do Flamengo, e não sei se, inclusive, da seleção brasileira. E a pergunta: isso ainda existe hoje? Pode existir e pode existir também para a seleção em 2026? Olha, Lipe, ela existe e acho que hoje ainda há uma obrigação maior de achar que você tem que jogar em todas as posições. Os treinadores, principalmente europeus, eles não querem saber, não. E quem tem essa mentalidade, eles querem botar onde tem a vaga lá. Eles já tem que jogar, vai jogar, tu é na esquerda, mas vai jogar na direita, vai jogar no meio. Você falou aí dos laterais. Cafu era meio campo. Jorginho, a mesma coisa. Júnior, a mesma coisa. Leandro, a mesma coisa, né? Então, grandes laterais eram jogadores de que jogavam em algumas posições. O Leandro, eu acho que ele está um pouco fora disso, porque ele é um camisa 10, ele joga em qualquer lugar, tá? Porque ele tem uma facilidade muito grande, é aquela coisa que você não sabe se ele é esquerda, se é direita, porque ele tem a mesma habilidade com as duas pernas, é impressionante. Então, desculpa. Então, eu acho que isso daí é uma situação meia complicada. Eu acho que depois que nós tivemos assim Roberto Carlos e Cafu e Jorginho, cara, ficou meio que difícil, né? Você formar laterais de um nível top
desses caras. Você teve o Marcelo, que veio depois, mas infelizmente na Copa do Mundo teve uma lesão, ficou fora. Você tem o próprio Felipe Luiz, que jogou em 2018. Agora, realmente, esses jogadores, a concorrência no meio-campo era muito grande. Então, o Flamengo, o Júnior, por exemplo, seu Bria, que foi um grande jogador dos anos 40 do Flamengo, do primeiro tricampeonato, ele era o assistente ali, geral e tal. Ele falou para o Júnior: olha, ali no meio a concorrência vai ser muito grande, eu acho melhor você procurar uma vaguinha numa lateral dessa aí. E foi o que aconteceu. E no final de carreira, quando ele já tinha o seu nome formado, ele veio jogar na posição dele, que foi considerado o maestro, mas a posição dele sempre foi o meio-campo. Então, eu acho que são situações que hoje eu não concordo com isso, que o cara tem que jogar bem em qualquer posição. Não. Você imagina, joga durante o ano inteiro numa faixa de campo. Aí, quando chega, você é convocado para a seleção, aí você vai para outro lugar. Eu lembro que o Bruno Henrique foi o melhor jogador da América e naquele ano fantástico do Flamengo. Aí o Tite convocou ele para a seleção. O primeiro jogo dele foi pelo lado direito. Pô, o cara jogou o ano inteiro pelo lado esquerdo. Então, cara, você vai chamar para botar ele na direita? O Paulo Souza, no Flamengo, fez a mesma coisa com o Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro, 4 anos, o melhor jogador pelo lado direito. Aí ele vai botar ele pelo lado esquerdo. Além do jogador, que já é um jogador, são jogadores já que fizeram um nome, cara, ele não tem que. Ali você sabe que está certo. Então, outro que venha para o outro lado, se vira. Aqui ninguém mexe. Sabe? Então, essa filosofia, essa mentalidade, eu acho que muitas vezes atrapalha um pouco. Muito obrigado, Zico, e parabéns mais uma vez. Obrigado. Tico, você tem computado quantas faltas com o pé direito você fez gol? Todos foram com o pé direito. Eu ia perguntar, mas você tem computado ou não? Eu digo sempre que o único fundamento que eu não fazia no futebol era bola parada com a perna esquerda. Eu não fazia isso. O resto, você pode perguntar aí qualquer um, você vai ver que eu fazia. Agora, a perna direita, eu tenho 84 gols de falta e, lógico, todos com o pé direito. Tá Aí certo. você, aí você vai com o melhor, né? Mas você treinava com o pé esquerdo, não? Não, não. Nunca treinou? Só bola rolando. Ah, Nunca treinei. Eu sabia dar um passe de esquerda normal, treinava, fazíamos, mas sempre com a bola em movimento. Bola parada, não me atrevia, não. tá bom. Tá certo. Temos mais um flamenguista aqui. Carvalho Rocha, a palavra é sua. Boa noite, Zico. Parabéns aí, atrasado. Eu tenho aqui uma para mostrar primeiro, do dia 6 de fevereiro de 1990. Você sabe o que foi, né? É dia triste para você, né? Eu guardei o ingresso. É, falta esse para me Vamos, assinar, porque já assinei muitos. vamos vamos providenciar. É, Mas, ô, Zico, eu tenho um, um comentário, né? Que eu acho que o profissional que só chuta com um pé, que o outro só serve para caminhar, ele está deficiente na profissão. Ele tem que treinar o outro pé. Não é o caso do que você falou de bater falta, você bate com o melhor. Mas você não pode, na hora de chutar em gol, você tem que cortar para chutar com o outro pé. A não ser sem que seja, dúvida. seja um craque fabuloso feito Maradona, né? É. Então, esse é um comentário. Agora, a pergunta que eu tenho é o seguinte, que eu acho que foi uma queda do futebol brasileiro, está ligada, muito ligada, hein,
impressão minha, né? A queda dos campeonatos estaduais. Isso era o que o Brasil tinha diferente do mundo. Eram vários times nos campeonatos estaduais gerando jogadores. Você tem algum comentário sobre isso, sobre os campeonatos regionais que perderam a força e hoje tem menos times, gerando jogadores para os outros times? Mas essa volúpia da questão financeira, cara, ela não fez com que eles fossem achatando o Campeonato Carioca. Eles muitas vezes tiram até os títulos da gente, da antigo. Eles não contam, porque eram títulos. Uma Taça Guanabara, por exemplo, você tinha que enfrentar todos os grandes. Hoje você ganha uma Copa Rio sem jogar, jogando 3 jogos, pô, ou 2, sei lá. E aí a questão da Taça Guanabara, não, era o jogo, era pelo menos 11 jogos. Você fazia para depois ver quem é que ia para a final, para fazer, às vezes, ida e volta. Então, cara, e você pegar Vasco, pegar Botafogo, pegar Fluminense. Na época tinha Bangu, América, times fortes também. Então, era. Eu acho que isso atrapalhou um pouquinho essa formação de jogadores, porque você jogava esses campeonatos praticamente o semestre inteiro. E os campeonatos brasileiros eram campeonatos que você jogava através de grupos. Então, você fazia os grupos e terminava lá na fase eliminatória. Isso aí é uma tese importante, de que, sabe, a formação dos jogadores é muito time que, na época, tinha motivação. Você vai jogar na Portuguesa, estádio lotado, vai jogar em Bangu, estádio lotado, em Madureira. E hoje não dá, né? Hoje não dá. Então, isso tudo, as competições foram atropelando, competições que têm uma verba muito grande, e aí os clubes são os primeiros a desistir, são os primeiros a colocar time reserva. Os próprios clubes desvalorizaram o Campeonato Carioca. Parabéns mais uma vez. Ok. Hugo, você é o dono da palavra. Antes de você entrar, eu recebi uma curiosidade aqui que eu vou perguntar. Zico, você está acostumado, normalmente, a ser assediado, no bom sentido, para tirar fotografia, assinatura e tal. Quem do futebol você já pediu assinatura e tirou a fotografia junto? Ou você pediu para assinar e tirar uma fotografia com ele, como ídolo? Vários deles. O único arrependimento que eu tenho era não ter tirado de vergonha uma foto com o Cruyff, que para mim, meus 5 melhores jogadores que eu vi jogar, Pelé, Garrincha, Maradona, Cruyff e Beckenbauer. E os outros todos eu tinha. Aí uma vez eu estava fazendo os comentários pelo Esporte Interativo e nós entramos no avião. E estava o Cruyff assim, e eu fiquei com vergonha, cumprimentei ele e tal, falei lá um espanhol lá de Quintino, e, e aí ele. Mas fiquei com vergonha de tirar foto. E aí depois ia ter um prêmio que ele estava ganhando como melhor da Europa, mas infelizmente um mês antes ele faleceu, e aí acabei, é o único que eu não tenho. Mas tirei com muitos. Já pedi É, vários. Não tem essas coisas, não. tá certo. Hugo, a palavra é sua. Boa noite, Zico. Boa noite a todos. Zico, a maior injustiça do futebol mundial de todos os tempos foi a seleção brasileira de 82 não ter vencido aquela Copa, né? Ainda que depois a gente tenha conquistado até outras 2 Copas, fruto da qualidade dos nossos jogadores, a gente não precisa lembrar quem eram os jogadores de 94 e de 2002. A pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: tem a ver com o início da entrevista.
Eu tenho para mim que os técnicos brasileiros que vieram depois daquela Copa de 82, também não vou citar nomes, eles acharam que a gente tinha que virar o nosso futebol tinha que virar igual ao da Itália, porque com aquele futebol brilhante que a gente tinha até 82, nós não teríamos condições de ser campeões mundiais. Quebraram a cara porque a gente foi campeão graças à qualidade dos nossos jogadores em 94 e 2002. Você não acha que, de certo modo, o fato daquela seleção ter perdido, ela prejudicou o andamento do nosso futebol? Chegando, aí vem a segunda parte da pergunta, chegando ao ponto dessa quantidade de técnicos estrangeiros que nós temos hoje por aqui, e aí te pergunto se você é contra essa quantidade de técnicos estrangeiros aqui no Brasil. Obrigado aí, um forte abraço para você. Alô, obrigado. Olha, não sou contra, seria até leviano se fosse, porque eu fui lançado no profissional por um treinador estrangeiro, o Fleitas Solis, que era paraguaio. Então, lógico que eu não tenho nenhum problema contra o treinador estrangeiro. O que os treinadores brasileiros reclamam é que para você ir lá para fora, você é exigido de uma série de coisas, uma série de documentos, uma série de cursos. E para vir para cá, ninguém exige nada. Pode vir qualquer um. Então, isso é que os treinadores, muitos brasileiros, não gostam disso. Eu concordo com você que a derrota da seleção brasileira não foi boa para o futebol no geral. E Copa do Mundo, devido a ser jogos mata-mata, você muitas vezes precisa fazer um jogo de classificação, né? Não é que você está com medo, você está amedrontado, você que está. Não, mas não, pô. Se você tem uma vantagem, tem que saber utilizar aquela vantagem. Então, o Tele não era esse tipo de treinador. Tele queria o time jogando daquela maneira, independente se tivesse que jogar pelo empate ou não, entendeu? Então, eu acho que aquilo ali deu uma motivação maior para os treinadores que vieram depois para ganhar a Copa do Mundo. A gente tem que jogar pelo resultado, que são poucos jogos. Você vai jogar digamos, um campeonato, você vai jogar brasileiro 38 jogos. Então você pode ir mal aqui, dois, mas se você tiver um time melhor, você vai ganhar. Agora, se você vai jogar uma Copa do Mundo, que a partir do quarto jogo é mata-mata, você não pode errar. E aquele jogo da Itália, a gente errou mais do que o normal. E você sabe que eu joguei 40, 40 e poucos jogos oficiais na seleção brasileira. A única derrota que eu tenho é aquela. Então, é duro, né? Nem uma finalzinha eu tive a possibilidade de ir. Em 78 a gente foi para. Perdemos por questão de saldo de gols, né? Saímos sem derrota. E 86 a mesma coisa, a gente saiu nos pênaltis também sem derrota. Então, as eliminatórias inteiras sem derrota. Copa da. Na época não tinha Copa América, era Copa Atlântica, Taça Rio Branco, que era Brasil, Uruguai, Argentina e Paraguai. Então, sempre ganhando ali. E, infelizmente, a Itália foi uma pedra aí no meu caminho. Obrigado, Zico. Ó, só para lembrar aí que o Alípio que você lembrou, ele foi treinado pelo Carlinhos na Escola Naval, hein? É? É, Porra, que era o isso, hein? Zico do Carlinhos. Ele era o Zico do Carlinhos. É, eu vou Então, passar para um comentário. O Desculpa, Zico. Carlinhos, o Carlinhos teve dois Zico, um no Flamengo e um lá na, na Escola Naval. Na Escola Naval. General Etchegóin, a palavra será do senhor, mas antes disso, quero matar uma outra curiosidade.
Ô Zico, algum árbitro já apontou isso aqui para você, ó? E já eu fui expulso 5 vezes. Fiz Cinco besteira. vezes? Fui besteira. Fez... Eu vou te dizer, duas só foram justas. Tá? Eu, Mas isso não é coisa de jogador, não, Zico? como assim? Pô, mas são mais Dizer de que só 1.000 foram. partidas, né? Porra, Eu, a primeira expulsão que eu tive foi o jogo de eliminatória contra a Colômbia. E olha só, Maracanã, estávamos ganhando de 5-0. Eu recebi uma bola na direita, o cara me deu uma cotovelada, o juiz viu e deixou o lance andar. E eu fiquei revoltado por causa disso. Na hora que eu fui caminhando para a área, dei um soco no cara, ele estava olhando para mim, né? Aí foi expulso, com a cara de bunda danada, mas saí. Aí o outro foi contra o Botafogo, a gente estava perdendo, aí eu fiz um gol de falta, empatei. Fui numa bola pelo lado esquerdo, o Perivaldo foi e me deu uma cotovelada no nariz. E o sangue rolou um pouquinho, né? Aí eu mostrei para o Luiz Carlos Félix. Aí ele não deu nada. Eu olhei para ele assim, não deu nada. Aí eu saí dando bico no Perivaldo. Uma infantilidade sem tamanho. Ah, Aí valeu. fui expulso nessa. Aí, agora, as outras não. Uma foi agredido pelo Guina na final do jogo Flamengo e Vasco. E ele expulsou nós dois, o Wright. A outra foi no Japão, que eu dei uma cusparada na bola assim, aquela coisa que a gente faz na pelada, né? Que o cara vai bater, tu dá uma cusparada do lado assim. Aí eu já tinha levado um cartão amarelo, ele me deu o amarelo, esqueceu que era o segundo e não ia expulsar, não. É, e foi uma outra que, contra a Argentina na Copa América, a gente precisava jogar só pelo empate. E estava eu na barreira, aquelas faltas, 2 toques dentro da área, e eu estava na barreira e o Gagego veio e começou a me empurrar e tal, e eu tirava ele, ele me empurrava, eu tirava ele. Aí o juiz, sem mais nem menos, botou nós dois para fora. Saímos abraçados, porque o Gagego era um cara legal. Aí eu falei, tá vendo a merda que você fez? Olha aí, ó. Nós dois estamos indo embora. Tá certo. General Etchegóin, a palavra é sua. Bom, boa noite a todos. Mais uma vez, obrigado aí pela oportunidade de participar. Eu quero fazer dois comentários. O primeiro é que eu sou um apaixonado por esporte, particularmente por futebol, e apesar de não ser rubro-negro, eu sou um profundo admirador do Zico como cidadão, enfim, todos esses predicados que já falaram. E uma homenagem aos flamenguistas, né? O Flamengo, o meia-esquerda do tricampeonato 41, 2, 3, 41, 42, 43 do Flamengo, Perácio, o mineiro Perácio, foi com a força expedicionária para a Itália, onde foi herói, voltou como herói e voltou para o Flamengo, consagrado pela sua participação heróica no esforço de guerra do Brasil na Segunda Guerra Mundial na Itália. Um abraço. Valido, Zizinho, Perilo, Perácio e Vevé. Isso. Esse era um timaço. Você sabe que É, meu pai era para ser goleiro desse time. Meu pai era um grande goleiro de um time amador aqui no Rio, municipal, e foi chamado para jogar no Flamengo. E aí ele trabalhava numa padaria e o patrão era vascaíno. E aí o patrão disse que se ele fosse para o Flamengo, que ele perdia o emprego. Aí, meu filho, o sustento dele falou mais alto. Ele passou dali em diante, deu ódio do Vasco. Desculpe, viu, Lars? Mas era o velho Antunes. há uma pergunta que vem da Bahia, lá de Salvador. Pergunte ao Zico se o Everton Ribeiro, hoje jogando pela direita, que é a sua verdadeira posição, é efetivamente um camisa 10. Ele é um camisa 10, pô. O Everton é um cara fantástico. Além de ser um tremendo jogador, é uma pessoa humana fantástica.
E eu acho que ele hoje está jogando de camisa 10 no, no Bahia, né? Organiza, ele é um cara que organiza o jogo, né? Aquele time de 19 do Flamengo, era ele o Arrascaeta organizando. Então, a quantidade de jogos que o Flamengo perdeu com os dois em campo é mínima, mínima. Ok. Vai. Desculpe, eu esqueci de dizer o autor da pergunta. É o Francisco Teles, lá da Bahia. Jaime, a palavra é sua. Boa noite a todos, boa noite, Zico. Eu tenho duas colocações. A primeira é em relação à Bet, né, que tem muita polêmica em torno da Bet. Eu queria saber a sua opinião, se ela, de fato, ela pode vir a influenciar resultados, ela é nociva, qual é o papel, qual é a sua análise em torno da Bet? E a outra pergunta é quanto aos técnicos, né? Qual o perfil de técnico que torna a equipe mais eficaz? Tem aquele comentário, o técnico que tem um vestiário na mão. Outro, não, é o técnico que é uma formação profissional melhor. Né? A gente vê no intervalo o técnico com aquela pranchetinha para lá e para cá. O jogador entende, ele rabisca para lá, rabisca para cá. O que você acha disso aí? Cara, eu acho que o técnico ele tem que ter algumas coisas que são altamente importantes no futebol, né? Ter conhecimento tático, ter o conhecimento técnico, fazer com que o teu jogador evolua individualmente para poder oferecer isso para a tua equipe. Então, ele tem que ter todos esses predicados para você é, obter os resultados, né? Ah, tem que ser bom de gestão com o grupo, que não é fácil. Hoje os grupos, as equipes têm mais de 30 jogadores no plantel. Não é fácil você gerenciar isso tudo. E, e você tem que fazer com que aquele jogador que não está jogando, você dá uma atenção especial para ele. Eu tive treinadores que eram paizão, aquele paizão como Oswaldo Brandão, Fleitas Solis, próprio Telê. Tive treinadores que são mais táticos, como Cláudio Coutinho, Carpegiani. Tive treinadores que são mais motivadores, como o Jobel, o próprio Telê, o Edu, meu irmão. Então, você tem que tirar, fazer um belo bolo com isso daí, para você o bolo sair legal. Então, aqueles pontos que eu via que os treinadores poderiam, que iam de encontro com aquilo que eu pensava sobre futebol, eu procurava fazer. Então, eu acho que o treinador tem que ter todo. E hoje, mais do que qualquer coisa, o treinador tem todas as ferramentas para conhecer os adversários. Né? Hoje ninguém, né? Eu aboli a palavra surpresa do futebol. O que ninguém mais se surpreende mais ninguém. Você já sabe o que o adversário vai fazer, você sabe as mudanças que ele pode fazer, sabe a característica dos jogadores. O cara que vai ver o adversário jogar, ele vai te dizer, ó, esse cara dribla 10 vezes só para esse lado, então fica atento. Então, hoje você tem essas informações todas que na nossa época não tinha. A gente tinha que olhar, conhecer, para marcar. Eu fui a Maracanã muitas vezes para ver jogo do adversário que ia jogar contra, para ver o goleiro, como ele estava, para ver o zagueiro, o volante que ia me marcar, porque normalmente não era zagueiro que me marcava, era o volante. Então eu tinha que saber como é que era ali, né? Ficava lá num canto, vendo o jogo, com calma, não tinha essa quantidade de jogos transmitidos pela TV, então a gente tinha que ir lá no campo mesmo. Então, eu acho que para você ser um grande treinador, infelizmente, tem que viver 24 horas o futebol. E quanto à questão das bets, eu acho que bet é questão de cultura, tá? Eu acho que a cultura do país, muita gente
perde uma série de coisas da vida porque joga nas bets. Cara, ninguém está obrigando ninguém a jogar, tá? Então, o tal negócio, as dificuldades, às vezes, que você tem num trabalho, de arrumar um trabalho e tal, você, às vezes, acha que dentro de uma aposta você vai ganhar, vai ficar rico. E não é por aí. Eu acho que eu sempre encarei bet, igual eu encarei cassinos e tal, como um divertimento. Eu vou ali e tal, ó, tenho 10 mil reais para jogar. Ah, mas se eu perder os 10 eu já sei. Tá bom, mas me diverti muito ali, 2 horas, 3 horas, tá? Mas não saía daquilo que eu estava previsto. E lógico que eu peguei como secretário, como presidente do Sindicato do Rio, eu peguei o período que tinha as loterias, que teve aquele escândalo de jogos manipulados, de times que já não estavam mais, jogos escondidos, jogos em outros campos que beneficiavam um ou outro. Eu já tive aqui na Federação do Rio que um time perdeu, mas na súmula ele ganhou, pô. Entendeu? Não, ninguém ia ver, ninguém conferia nada. Então, o problema é esse. Pode existir, como a gente viu diversos exemplos aí, de jogadores que confessaram, né? que foram é, oferecidos a eles coisas nesse sentido. E naquela época, que eu era presidente do sindicato, também foi oferecido para os caras jogar aquelas 13 apostas, né, 13 jogos, que muita gente veio descobrir depois que não era, eles não iam em cima do apostador num jogo grande, de repercussão de um time. Eles iam naqueles jogos, por exemplo, Flamengo está muito acima do São Cristóvão. Aí vai jogar com o São Cristóvão. Ele ia no jogador do São Cristóvão, ó, tem isso aí para você e tal, o Flamengo tem que ganhar. Por quê? Porque ele já sabia que aquele jogo ele estava cravado o jogo. Então ele já tinha 12 ali para. Era menos um para ele já garantir, entendeu? Porque tinha aquele negócio daqueles bolos, né? O time, você podia ter oito cravados, não, 5 cravados e os 8 você tinha que escolher e torcer para dar zebra no 8 para poder pagar bem. Então é o que está acontecendo hoje aqui, poxa. Os caras vão lá, fala com o jogador, tem gente que se especializa nisso, em conversar, mas isso é da cultura, o quê? É educação. Isso é educação, cara. Ele vai chegar perto de mim, de você, porra, vai levar um tapa na cara. Não tem nem como conversar, sabe? Então, eu acho que esse aqui é um problema maior para essa questão dessas apostas. Obrigado, Zico. Olha, parabéns por ontem. E talvez você não saiba, mas é um dia especial na Marinha, porque é o dia da Intendência da Marinha. Também completa Pô, aniversário, dia 3 de março. pô, legal. Cara, eu estava querendo lembrar aqui um almirante que era flamenguista Ele está nos aqui, anos. hein? Ele O está aqui. almirante era o Fala. Não, almirante não. Regufe. Acho que era o Regufe. almirante Regufe. Almirante Regufe, é isso aí. Que eu fui uma vez, né? Ele fez uma surpresa para o filho dele, que era flamenguista. Ele morava ali na Lagoa. Eu fui lá no aniversário do filho, foi uma loucura. E ele, na Copa de 82, ele tinha lá a fragata, né? E eles iam lá para torcer e tal. O Regufe era um cara sensacional, um cara espetacular. Zico, ultrapassamos aqui, já demos o desconto do segundo tempo, já ultrapassamos todo o Tá na tempo já prorrogação, é? prepara. Já está na prorrogação. Mas eu ainda queria, dentro da área disso que você falou aí agora, qual é a sua posição sobre as atitudes do Vinícius Júnior? Eu faço uma comparação rápida. Lá no passado, essa necessidade talvez não houvesse. Eu me lembro do maior astro de futebol do mundo de todos os tempos, que era Pelé.
Será que ele sofreu tanto isso? Será que ele, em campo, tinha tudo isso? O que que você acha desse momento atual com o Vinícius Júnior? Eu acho que o Vinícius Júnior, primeiro, cara, eu abomino essa questão de racismo, né? Eu acho que nós não estamos mais em época para estar discutindo isso. Isso aí já devia ser uma coisa que já devia ter acabado há muito tempo. Eu vivenciei isso com um jogador meu na Rússia. Ele era de Niger. E quando ele pegava na bola, lá contra o Dínamo de Moscou, aí o pessoal ficava assoviando, né, imitando lá. Aí, pô, ele parou, pegou uma bola, parou e saiu de campo, foi embora. Eu até mandei uma carta para o Platini, que era o presidente da UEFA na época, mas deram uma multazinha lá. O problema é esse: as punições são muito baixas, muito fracas. As pessoas continuam fazendo. Quando estava na Rússia, tinha muita gente negra que jogava futsal lá, e brasileiros e tal, e eu falava para eles: ó, quando vocês quiserem vir aqui ver o jogo do CSK, me avisa que eu tenho os ingressos para vocês. Aí ele virava e falava assim: a gente só pode ir se for pelo menos cinco. Aí eu, por quê? Porque se for um só, no metrô, os caras batem na gente, fazem tal, não pode andar sozinho, não. Quer dizer, é um país, infelizmente, altamente racista, né? Teve o É caso verdade. lá, teve lá o Roberto Carlos, né, que jogou lá. Então, eu acho que é lógico, o Vinícius Júnior acabou sendo o alvo principal e ele dá corda nisso, né? É chato, isso é muito ruim, não é legal você estar jogando, estar ali no seu trabalho e você está sendo xingado, você está sendo. Tá? Eu acho que o Pelé, por ser o Pelé, eu acho que as pessoas. E naquela época não tinha muito isso, né? Não tinha, não tinha. Então, eu lamento profundamente, tenho muita tristeza quando vejo isso ainda no futebol, no mundo que a gente vive hoje, e os caras fazendo essas besteiras. Vamos em frente. Zico, eu me despeço de você aqui agradecendo, te dando toda a saúde e felicidade pelo dia de ontem. Continuado sucesso na sua vida. Eu, antes de passar para o Zótolo, tenho um colega de turma que vai te fazer um convite. É o melhor peladeiro da minha turma. E esse convite não pode ser negado. Jorginho, abre o som. Pronto. Tá ouvindo? Tá, Tô, Alô? Tá ouvindo? tô tá. ouvindo. Opa, grande Zico. Em primeiro lugar, pô, eu tive o privilégio de jogar algumas partidas já vamos dizer assim, na reserva com um amigo lá no complexo lá do Zico, lá no aquele gêmeos maluco que levava a gente para jogar bola. Tivemos lá com você lá, pô. Foi um período muito bacana e algumas vezes nos encontramos e sempre foi um privilégio. Em primeiro lugar, parabéns pelo seu dia ontem, tudo de bom aí, muita Obrigado. saúde. A gente só precisa de saúde. Mas nós temos dentro da Marinha também craques como o Alípio aí, que acabou de falar ainda há pouco, né? O Alípio eu não cheguei aos pés do Alípio, lógico, né? Mas nós temos um evento que a gente faz todo final de ano lá no Clube Naval Piraqui, ali na Lagoa. E esse Sei, ano está sei. marcado já no dia 28 de novembro, nós vamos ter um encontro lá. É um jogo que a gente faz, que é o pessoal que serviu no Alfa 11, que é o nosso navio aeródromo em Minas Gerais, e os fuzileiros navais. Eu fui fuzileiro naval, o Raposo, fuzileiro naval, o Alipa do Corpo da Armada, almirante. Então a gente faz esse encontro lá, é um encontro que a gente faz anualmente, algumas vezes por ano, e esse ano, no final do ano, nós vamos fazer um encontro lá. Vai ter algumas autoridades nossas lá que vão fazer flamenguistas doentes, o nosso principal chefe lá, o Almirante Peixoto, é flamenguista, e eu tenho certeza que seria um grande prazer, uma grande honra nossa se você pudesse comparecer. É sábado ou domingo? É sábado. E eu acho que é o dia da final da Libertadores. Eu talvez
Eu Hum, talvez mude um pouco, o calendário lá do Japão mudou, agora vai seguir o europeu. aham, Eu talvez esse ano, em novembro e dezembro, do meio de novembro e dezembro, eu deva estar no Brasil. aham. Se o Flamengo tiver na final, aí dança, né? Com certeza, prioridade, com certeza, não tem problema. Prioridades, né? Mas será uma grande honra contar com sua presença, se for possível. Ok, o convite está feito. Tá bom. Tá Muito feito. obrigado, um grande abraço aí, Obrigado. parabéns Um aí, abraço. felicidade. Obrigado. Tudo de bom. Zótolo, a palavra é sua. Obrigado, Zil. Falou, Não, Raposo. Um grande abraço para você. não, só tem profissional de Outro. futebol. Só tem profissional de futebol aqui, só com perguntas técnicas. Eu não sou profissional de futebol, eu não acompanho futebol como o pessoal acompanha aqui. Mas qual é a tua modalidade? Eu gosto de vela. Vela? É. Então, tu tem conversa. Com isso você conversa muito com o Lázaro, né? Não, mas o Lázaro ele mais me sacaneia do que ele me ajuda, mas tudo bem, pô. Ô, Zico, não, uma pergunta, de onde é que veio o nome, o apelido Galo? Galo? É, Não é bem galo, é galinho, né? é galinho, 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 galinho. É, galinho de Quintino. Porque eu, quando comecei no Flamengo, como profissional, que o Solis me lançou, eu jogava de centroavante. E, pô, cabeludo e tal, corria muito, lutava ali dentro do campo. E aí o Valdir Amaral botou o apelido de Galinho de Quintino e ficou. Era Tá bom. Quintino, é o bairro que eu Sei. nasci, né? Então ficou Galinho de Quintino e vamos em frente. Tá bom, a última pergunta, antes de passar para o Almirante Léo Ferreira e fazer a despedida. Você convocaria o Neymar para a Copa do Mundo? Se ele estivesse jogando, sim. Mas do jeito que ele está jogando hoje? Mas ele está jogando, tem que ter sequência de jogos. Não Sei. tem nenhum jogador melhor do que ele no Brasil. Ele é bom assim mesmo, né? Eu acho. Essa é a minha opinião. E Uhum. você tem que, dependendo, se ele tiver uma sequência de jogos, que ele possa estar adquirindo mais confiança, aí, cara, eu acho que você não pode abrir mão de um jogador com ele, não. A, a gente. O problema é se ele está com lesão. Se Sei. ele está. Joga duas, para 15 dias, aí depois joga mais duas. Se ele joga aí 10, 15 partidas direto, eu acho que não pode abrir mão disso. Eu lembro do vôlei, do o Zé Roberto, ou Sei. o Bernardinho, não sei, que levou. Acho que foi o Zé Roberto que levou o Giovani, que já estava quase parando. E quando chegou na reta final, ele usou o Giovani e o Giovani foi altamente fundamental. E teve também que ele usou o Serginho naquela Olimpíada do Brasil, e o Serginho foi um dos melhores da competição. Então, eu acho que não é pela idade, não é pelo. É pelo conhecimento do que ele representa do futebol que ele joga. Entendeu? E tem que ver o que ele pode representar para a equipe. Aí é o italiano lá, meu grande amigo Ancelotti, que vai ter que definir isso. E o Ancelotti é bom mesmo, né? Faz a É bom. diferença? Poxa, é um cara que ganhou na Itália, ganhou na Espanha, ganhou na Inglaterra, ganhou na Alemanha. Eu acho que os quatro maiores países da. E acho que ganhou na França também. Eu acho que ele foi do Paris Saint-Germain também. Eu acho que isso aí diz tudo, né? Claro. São culturas diferentes, países diferentes. Então, eu acho ele um dos maiores da história. E pela primeira vez está nos dando essa honra de ser treinador de uma seleção, que ele nunca foi, né? É verdade, é verdade. Então, Bom, tomara que Deus abençoe ele e abençoe a gente também. bom, que Deus abençoe você. Você é uma figura muito importante para o país. Eu te agradeço muito por ter participado aqui do grupo e vou passar a palavra para o Almirante Léo Ferreira. Léo, por favor. Zico, mais uma vez agradecer. Você nos proporcionou uma noite especial
em que pudemos recordar alguns dos momentos mais felizes de nossas vidas, nós que somos flamenguistas, principalmente, mas eu tenho certeza, mesmo não flamenguistas, em inúmeras ocasiões torceram por você e vibraram com as suas grandes vitórias, com as grandes jogadas que você fez. Então, aqui foi um momento de extrema alegria para nós todos. Muito obrigado, parabéns mais uma vez por ontem. E só um finalzinho para falar: tomara que você não possa ir no dia 28, se a data é a final da. Então, tomara que você não possa ir, que o Flamengo esteja na final. É a torcida de todos nós nesse momento. Um grande abraço, Zico. Felicidade. Outro, obrigado. Um prazer grande estar aí com essa galera maravilhosa das Personalidades em Foco. Parabéns pelo programa. E já falei para o Lázaro, o convite dele é uma convocação. Então, ele sabe bem disso, do Quem carinho sou e da. eu? Tu sabe, tu É sabe. outro grande exemplo para nós todos. É outro Para grande nós exemplo para todos, nós todos. exatamente, exatamente. Então, cara, consegui ter uma afinidade, uma amizade grande com ele, conviver de perto a luta que ele teve na vida pessoal e também o que ele faz pelo esporte, sempre presente, procurando fazer o melhor pelos atletas e tal. Então, é uma grande referência para nós, né? Tá bom, Muito obrigado. obrigado, Zico. Uma Ah, salva de palmas Te para o Zico. devo essa. nada, nada.